Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Congresso Científico Virada Educacional 2026. Nesse vídeo, eu falarei um pouquinho com vocês sobre a curricularização da extensão universitária, né? Eu comecei a estudar extensão já há um tempinho, lá desde a época do meu mestrado, fiz meu mestrado em administração, e desde aquela época eu comecei a estudar sobre extensão universitária e era tudo muito nebuloso, ninguém queria falar sobre esse assunto, né? Então, eu fui entrevistar os gestores aqui da região do ABC, das universidades, para entender um pouquinho qual era a concepção de extensão na região do Grande ABC. Então, tem lá os resultados da minha dissertação. Quando eu fui para o doutorado, eu fui aprofundar um pouquinho mais o tema da extensão universitária, né, diante de todos os eventos históricos que ocorreram nos últimos anos, né, e na tese eu fiz uma proposta de indicadores de avaliação da extensão universitária, tá? Então, bem rapidamente, assim, só para vocês entenderem, que a minha trajetória na extensão, ela iniciou quando ninguém queria falar sobre o assunto, né? Por quê? Porque existe uma diferença muito grande da forma como a extensão universitária acontece, né? Ah, bom, isso lá atrás, quando eu comecei a estudar. As universidades públicas, elas contam com uma pró-reitoria de extensão universitária, com financiamento público para os projetos, professores com horas, alunos com tempo para fazer extensão, né? Então, tudo isso gera uma massa crítica sobre a extensão muito mais aprofundada, né? Quando você desenvolve projetos junto com a comunidade, e aí você tem o feedback da comunidade, dos projetos que são desenvolvidos, existe ali um pensar sobre a extensão já de muito tempo, né? E a própria prática, a reflexão sobre a prática, né, gerou ali muitos documentos que hoje nós temos na RENEX, Rede Nacional de Extensão Universitária, muitos documentos, por exemplo, que foram produzidos pelo Fórum de Extensão das Universidades Públicas, né? Então, ali nós temos documentos em relação à avaliação, em relação à operacionalização, temos exemplos de indicadores, né? Então, assim, temos alguns parâmetros, e quando eu comecei a estudar, essas foram as minhas fontes, as minhas referências, né? Quando eu fui investigar a extensão na universidade particular, né, eu percebi, assim, uma diferença muito grande, por quê? Primeiro, que não tinha verba para extensão, ou quando existia, muito, assim, raro, né, pouco. E aí, sem verba, você não tem investimento para desenvolver projetos, você não tem alocação de horas para o professor, né? Na universidade particular, a gente tem uma peculiaridade que é o aluno, ele trabalha, né, muitas vezes ele trabalha o dia todo, só tem o horário da aula, da sala de aula, para estar na universidade e para desenvolver atividades acadêmicas. Então, para o aluno de uma universidade particular, nessas condições, também ficava, né, muito difícil ele praticar a extensão fora do seu horário de aula. Bom, lá atrás o que eu encontrei foi isso, uma discrepância muito grande em relação à operacionalização da extensão nas universidades públicas e particulares, né? Não estou dizendo aqui que acontecia plenamente nas universidades públicas, não é, é questão da estrutura, tá? Dados e fatos, a questão da estrutura institucional, quando você comparava as duas, existiam muitos impedimentos para que a extensão não tivesse um peso tão grande ao lado do ensino e da pesquisa, principalmente nas universidades particulares, e também as sem fins lucrativos enfrentavam um pouco essa resistência, porque justamente por conta dos recursos, né? Então, inicialmente, nós tínhamos esse cenário.
Em 2018, nós tivemos, fruto aí de muitos debates dos fóruns, né? O Fórum Nacional das Universidades Públicas, o Fórum Nacional das Universidades Comunitárias, o Fórum Nacional das Universidades Particulares, né? Representantes da sociedade civil. Todo esse diálogo com o MEC resultou em uma resolução em que hoje, né, nós temos a extensão universitária ao lado do ensino e da pesquisa efetivamente no currículo do aluno. Então, quando a gente fala em curricularização da extensão, hoje nós temos por lei, né, que a extensão ela precisa atingir 10% no mínimo da carga horária de todos os cursos de graduação de qualquer universidade, seja pública, privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, comunitários, enfim. Então, eu tive o privilégio, né, de acompanhar essa história quando ninguém queria falar sobre o assunto, quando era muito complicado, era muito difícil, para então todos esses eventos históricos que culminaram na publicação da Resolução número 7 de 2018. Então, hoje, 2026, nós temos ainda muitas universidades ainda discutindo o que é extensão, qual a concepção, o conceito, né, de extensão. Então, assim, na resolução, na parte da avaliação, uma das questões ali é que cada instituição deve ter os seus próprios instrumentos de avaliação da extensão universitária. No momento ali de definir o que eu ia fazer na minha tese, eu foquei, então, em uma primeira proposta, né, qualitativa, porque se hoje nós ainda estamos discutindo o que é extensão, você avançar para uma avaliação é um passo, né? Assim, estamos construindo historicamente a extensão que nós queremos, né? A extensão que podemos ter e que podemos fazer. Então, na época, né, recém ali publicada a resolução de 2018, na tese, no doutorado em educação, na Universidade Metodista de São Paulo, eu fiz ali uma primeira proposta de indicadores, né, para avaliação. Uma primeira proposta qualitativa, né? Eu sou avaliadora de algumas revistas importantes, e eu fico muito feliz porque eu já tive o privilégio de dar o parecer para artigos já com propostas de metodologias quantitativas, qualitativas, mistas, né? Então, estamos evoluindo, fico muito feliz. Na época, o que eu entendi, qual era o cenário, né, na época da construção da tese? Bom, você tem, de um lado, né, as universidades públicas que produziram um conhecimento acumulado já, uma discussão teórica, crítica sobre a extensão. Então, temos uma referência de onde partir, né? E, de outro lado, nós temos as universidades particulares que muitos e muitos professores acham que extensão é assistencialismo, é ter que sair, né, do ar-condicionado da universidade para fazer trabalho voluntariado, assistencialismo na comunidade. Então, assim, a gente encontra muitas existências, né? Enfim, existe uma discussão teórica sobre isso, mas neste vídeo, né, uma contribuição para esse congresso, eu gostaria de deixar uma reflexão sobre essa questão da avaliação da extensão, né, num ponto de vista mais qualitativo. Então, assim, a despeito do mérito da extensão, né, isso é indiscutível, quando você tem o aluno se aproximando dos problemas reais que a sociedade enfrenta, né, e assim, nós sempre tivemos isso nos currículos. Todo curso, ele sempre tem uma conexão com a sociedade, com os problemas reais que acontecem, né? Agora nós temos uma forma diferente de operacionalizar, né? Então, toda essa parte prática dos cursos acaba vindo para a extensão agora de uma forma organizada, de uma forma planejada, né? De uma forma pensada
nos colegiados e nos NDEs dos cursos, né, de que forma a extensão pode se materializar ali na trajetória acadêmica do aluno, né, contribuindo para que ele seja um profissional crítico, um profissional que esteja alinhado com as demandas atuais da sociedade, né? Então ele vai olhar para a sala de aula, vai olhar para a realidade, de fato vai propor ali soluções e caminhos e alternativas. No mínimo ele vai refletir sobre os projetos que ele está participando, né? Então, hoje nós estamos nesse movimento de qual a extensão que nós queremos ter nos nossos cursos, nas nossas instituições, né? Depois, nós temos a questão da operacionalização, ok, já entendemos, já sabemos qual extensão queremos realizar e qual a nossa concepção de extensão. Agora, como que a extensão se dará nos currículos, né, dos nossos cursos? Então, estamos também nesse movimento de discussão dos colegiados, dos NDEs, das instituições, em como a extensão entra para o currículo, né, para atingir ali os 10%. Então, estamos vendo muitas coisas, né? Estamos construindo algumas coisas bem diferentes. E fica, né, aí, de repente, um ponto de alerta, um ponto de cuidado, de atenção, e partindo, né, para a perspectiva da avaliação, porque a avaliação externa do MEC vem, né, para o curso, e o coordenador precisa dar conta ali de mostrar o que o curso tem feito em relação à extensão universitária. Então, além de pensar a extensão no dia a dia do aluno, né, no currículo, como que isso vai se materializar ali no currículo do aluno, uma questão importante é como que a gente vai sistematizar tudo isso, como que a gente vai documentar tudo isso, né? Então, o tema ele é muito atual, eu tenho plena convicção que nós estamos num momento histórico muito importante, onde nós teremos diversas referências vindas de diversos lugares, né? Mas um ponto comum que eu gostaria muito de explorar nesse nosso encontro é em relação às diretrizes da extensão, né? Porque eu acredito muito que essas diretrizes, elas permitem com que a gente avance e não retroceda em relação a algumas experiências de extensão que nós já tivemos, né? Pois bem, toda a revisão bibliográfica, documental que eu fiz para a tese me levou a construir um formato de proposta de avaliação da extensão qualitativa, né? Alguns indicadores baseados, né, fundamentados nas 5 diretrizes. Então, se nós conseguirmos, né, neste momento em que nós estamos estruturando, refletindo sobre, pensando nos nossos processos avaliativos, se nós conseguirmos estruturar a extensão de forma que as instituições atinjam, ou pelo menos reflitam sobre as 5 diretrizes, isso vai, com certeza, né, na minha concepção, nos levar a um avanço em relação à extensão. Então, quais são as 5 diretrizes? A primeira, interação dialógica. Para que seja extensão universitária, é necessário ter a participação da comunidade, né, da sociedade, de tudo que está para além dos muros da universidade. Então, os projetos eles podem contemplar instituições com fins lucrativos, sem fins lucrativos, né, instituições que prestam um serviço de assistência à sociedade. Mas eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo, olha, na minha vida particular, eu faço as minhas ações de voluntariado, de assistencialismo, né? Na universidade, né, nós aqui como estudantes universitários, nós temos que trazer toda a inteligência que nós estamos desenvolvendo aqui dentro dos nossos cursos e colocá-las à disposição e à prova na extensão universitária, né?
Então, só rapidamente uma reflexão. Se eu tenho condições de desenvolver um projeto, né, para auxiliar, por exemplo, aquelas instituições que vão lá e distribuem prato de sopa em dias frios para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ok, temos essa instituição como parceira, né, dentro aqui do nosso projeto. Eu acho, né, a minha concepção particular, ao invés do aluno entrar como um voluntário para prestar ali o serviço de fornecer a sopa para aquelas pessoas, a nossa extensão universitária tem que ser estratégica, né? Nós temos que nos apropriar do espaço que nós estamos, de geração de conhecimento, de reflexão sobre a prática, não para fazer o que a sociedade já dá conta de fazer, né? Nós temos que ter uma extensão universitária estratégica, organizada, pensada, planejada, né? Então, nesse cenário, por exemplo, qual seria a minha proposta? Ao invés dos alunos irem lá toda sexta-feira, por exemplo, que é o dia que a ONG, né, utiliza para distribuir a sopa, ela vai continuar fazendo isso, né? Mas nós, como universidade, podemos estudar junto com a administração da ONG uma forma, um planejamento para que ela continue fazendo muito bem o que ela já faz, né? E que ela amplie o atendimento dela. Então, na minha perspectiva, uma extensão universitária estratégica seria colocar os alunos para pensar um projeto aonde essa instituição pudesse receber ajuda de empresas que precisam, que têm verba para apoiar, né? Então, muito mais inteligente seria que os estudantes universitários utilizassem a extensão para analisar, junto com a administração dessas instituições, quais são as necessidades, o que é necessário, o que é possível fazer para ampliar o atendimento das pessoas. Se hoje atendemos 100 pessoas, como podemos fazer para ampliar esse atendimento para 400, 500 pessoas dentro de um período de 6 meses, né? Quais as alianças estratégicas que poderíamos mobilizar aqui? Quais instituições estariam dispostas a apoiar, de repente, num projeto de 1 ano? Então, de forma que, ao decorrer de um período, aquela instituição ela tenha um planejamento, né? Ela tenha uma estrutura de empresas que a apoiem para que ela continue fazendo muito bem o que ela já faz e ampliando o seu atendimento, né? Então, essa é um dos principais pontos que eu queria colocar para que a gente reveja os nossos projetos, né, com as instituições. Nós temos muitas instituições que o principal problema é captação de recursos, né? E aí nós temos alunos que estão lá se envolvendo com as rifas, com as arrecadações, e aí eu fico pensando, ok, isso é importante no primeiro momento, claro, é a necessidade que está mais evidente ali para a instituição. Mas, paralelo a isso, né, paralelo a essas instituições de apoio mais emergenciais, eu acredito muito que a gente tenha que desenvolver com os nossos alunos ações estratégicas para que, de fato, a gente deixe um legado para essa instituição. Então, se eu tenho um projeto que vai demorar 1 ano ali para acontecer, obviamente eu terei as atividades de curto prazo, de médio prazo, mas pensando nas de longo prazo e pensando no legado que esse projeto vai deixar para a sociedade, né, seria muito importante que os participantes dos projetos se preocupassem muito com isso, em qual legado, qual, de fato, a transformação que haverá ali, né, depois que a universidade for embora, né? Porque um dos grandes problemas que aconteciam era isso, a instituição, ela recebia um grupo de alunos. Esse grupo de alunos, ele fazia ali uma coleta de dados, uma coleta de informações, participava de algumas ações pontualmente, chegava final de semestre, os alunos sumiam, mas a instituição continua lá,
né? E sumiam de uma forma muito irresponsável, né? Sem dar uma devolutiva, sem dar uma satisfação. Simplesmente os alunos iam embora. E quando vinha outro grupo de alunos naquela instituição para iniciar ali um trabalho na maior das boas intenções, infelizmente a instituição fechava as portas. Por quê? Porque a primeira experiência não foi positiva, né? Pois bem, a extensão, ela requer uma série de cuidados éticos, de intencionalidade, de respeito, sabe? Então, com certeza, diante dos projetos que nós estaremos construindo, né, que construímos e estamos construindo, algumas questões são extremamente importantes e urgentes, especialmente para avaliação, né? Então, ao final do projeto, o que nós gostaríamos de mensurar, o que nós gostaríamos de saber? Se você já tem essa perspectiva no início do projeto, todo o projeto já se desenrola com essa perspectiva, né? Então, vamos lá, né, para 5 diretrizes. Quando eu começo um projeto com a perspectiva de interação dialógica, né, que é a primeira diretriz, eu já parto do pressuposto que deve existir o diálogo com aquela instituição antes dos estudantes e professores desenvolverem o projeto. Porque é necessário, primeiramente, ter uma escuta. Quais são as necessidades daquela instituição? O que para ela é mais importante? O que nós julgamos que é importante, mas que de repente ela não enxerga nesse momento, né? Então, interação dialógica pressupõe o diálogo, pressupõe um exímio diagnóstico, né, da instituição, curto, médio, longo prazo, dos objetivos, estabelecimento de metas. Mas tinham muitos alunos, né? Eu espero que não tenha mais, mas enfim, os alunos simplesmente, olha, nós somos aqui do curso X, e nós podemos prestar esse serviço aqui para a comunidade, né? Iam lá para a comunidade, muitas vezes a comunidade falava assim, ok, né? Toda ajuda é bem-vinda, mas assim, ninguém perguntou para eles o que eles precisavam, o que eles queriam, né? Simplesmente, olha, nós podemos dar isso, né? Então, a interação dialógica pressupõe esse primeiro diálogo, né, de nós, enquanto universidade, não impormos algo que a gente acha que vai ser perfeito, brilhante e poderoso, né? Mas, no primeiro momento, a escuta, para que depois, né, nós reelaboremos o que nós estaríamos dispostos a propor, comparando com o que é importante para aquela instituição, né? Então, a interação dialógica é o primeiro ponto para o desenvolvimento dos projetos, né? Às vezes a gente acha, olha, a gente pode contribuir com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Você vai buscar uma instituição que tem aquela necessidade, né? E o trabalho se desenvolve e tudo bem, mas é importante pensar sobre a questão do diálogo, né? Para que a gente não chegue numa perspectiva de que, olha, somos os detentores do conhecimento, temos esse material maravilhoso, toma, cumpra-se, né? É até uma questão ética, uma questão de respeito também. A segunda diretriz vai dizer o como nós devemos fazer, né? De uma forma interprofissional e interdisciplinar. Interprofissional, alunos de diferentes cursos. Para um curso, simplesmente pensar um projeto de extensão, considerando somente os alunos do seu curso, isso não é extensão universitária, né? A realidade, gente, a nossa realidade do nosso dia a dia, ela é muito complexa. Para entender essa realidade, a gente chega na universidade, a gente coloca em caixinhas. Caixinha da matemática, caixinha do português, caixinha das ciências, para a gente tentar entender essa complexidade. Por isso que a extensão é tão difícil e complexa, porque nós temos que ter alunos de diferentes cursos dentro dos mesmos projetos, né? Então, atuando de uma forma interprofissional e fazendo relação com as diferentes disciplinas dos cursos, né? O conteúdo lá da sala de aula, isso tem que ser, isso tem que vir para a extensão pelo aluno, com o protagonismo do estudante, né?
outro ponto essencial, a extensão, ela tira o protagonismo do professor. O professor ele entra como mentor, como ajudador, mas o protagonismo é do estudante, né? Então, essa segunda diretriz, ela nos ajuda a organizar. Bom, precisamos de alunos de diferentes cursos dentro dos projetos de extensão. Eu não posso discutir no meu colegiado, no meu NDE, uma, uma extensão com alunos de um curso só, certo? Terceira diretriz, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Desde a nossa Constituição Federal, nós temos que, para uma instituição ser universidade, ela tem que ter o princípio do ensino, da pesquisa e da extensão no mesmo patamar, de forma indissociável, né? E o que acontecia era que nós tínhamos verba para o ensino, nós tínhamos verba para pesquisa e não tínhamos verbas para extensão, né? Não sei se temos ainda hoje, mas temos uma resolução que diz que precisamos fazer extensão. Então, o ensino da sala de aula, né, o aluno vai resgatar. A pesquisa é algo muito importante porque, dependendo do contexto ali, ele vai para a pesquisa, se prepara, faz uma revisão sobre todos os artigos, todos os estudos que ele encontra com aquele contexto parecido. Quando ele vai para a ação, ele já vai preparado, né, para contribuir com referências, né, no mínimo. Então, olha, temos um artigo que trata ali do mesmo contexto, e lá eles tiveram tais e tais e tais soluções, vamos ver se aplica aqui, né? Então, a pesquisa, ela tem esse movimento de pesquisa prévia para auxiliar nas ações, né? Trazendo referências, como depois, no retorno para a sala de aula, depois que a gente for refletir sobre aquele projeto, nós deixamos a nossa contribuição ali por meio de artigos, teses, dissertações, estudos científicos, né? Então, é importante que a gente deixe o nosso legado também de uma forma científica. E outra questão muito importante, rigor científico na extensão universitária também. Da mesma forma que eu tenho rigor científico, ética, respeito no ensino, na pesquisa, na extensão não pode ser diferente, é mais grave ainda, porque nós estamos ali representando a instituição, né? Seja como docente, seja como aluno, nós estamos ali representando a instituição. Então, temos que ter uma postura muito ética, muito respeitosa, muito comprometida para dar a devolutiva para a instituição que está ali participando, né, daquele projeto. Então, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. O aluno, ele tem as bases na sala de aula, vai para a extensão. Quando ele retorna, ele reformula aquele conteúdo da sala de aula. Quando ele está na pesquisa, ele vai pesquisar antes de ir para a ação, para chegar lá já com algumas referências, e quando ele retorna da extensão, é possível que ele desenvolva ali a sua marca, deixe o seu legado, né, por meio das publicações acadêmicas. E a extensão é o próprio locus, né, é o próprio lugar onde acontece esses encontros da universidade com a sociedade. Lembrando que não é somente uma postura unilateral, né, da universidade para a sociedade, onde os alunos e os professores se deslocam até para fora da universidade. Nós podemos também receber os grupos dentro da universidade, né? Então, muitas vezes, uma questão que se coloca é a questão de transporte e locomoção, mas nós podemos também, dependendo de quem nós estamos trabalhando, trazer, convidar as pessoas também para dentro da universidade, né? Então, esse movimento também é muito, muito importante. A universidade, ela passa a ter passa a ser vista de uma outra forma pela sociedade quando a gente se aproxima, né? Quando você tem, por exemplo, o programa da Universidade Aberta, em que os vizinhos ali da universidade são convidados
para participar de alguma programação, para participar de algum projeto, de alguma ação mais pontual. Para aquelas pessoas, a universidade, ela toma um outro sentido, um outro sentimento, né? Então, as pessoas se apropriam mais da universidade e dão uma importância muito maior à presença da universidade quando existem essas ações, né? A quarta diretriz, impacto na formação do estudante. Por que essa diretriz é tão importante? Porque existiam projetos em que os alunos participavam e não entendiam nada por que eles estavam participando daqueles projetos, porque não tinha relação nenhuma do que ele estava fazendo no curso dele. Então, que sentido isso produzia para o aluno? Impacto na formação do estudante. O protagonismo é do estudante. Então, o ideal é que existam na universidade diversos projetos em que o aluno escolha qual dos projetos ele se conecta mais, qual dos projetos está mais alinhado ao propósito de vida dele, né? As experiências que ele teve, de que forma ele pode contribuir melhor. E aí, ele tem que encontrar nesses projetos, né, uma relação com o que ele estuda no curso dele, né? Então, o impacto na formação do estudante pressupõe protagonismo do aluno, não é o professor que vai ficar pensando, o aluno de ADS pode fazer dessa forma, o aluno de marketing pode fazer dessa forma. Tira um pouquinho também o fardo do professor nesse sentido. O protagonismo é do estudante, então eles devem sugerir ações de acordo com que eles podem contribuir, né? E, por fim, a última diretriz, impacto e transformação social. É uma diretriz, como eu falei no início, você tem que tratar dela e tem que ter um processo avaliativo desde o início do projeto, lá na sua primeira concepção, né? Quais são os indicadores que nós queremos construir, que nós queremos ter para monitorar, né? O que ficará para essa instituição, para essa comunidade, depois que a universidade for embora, depois que esse projeto acabar, né? De que forma as pessoas vão se apropriar das ações desse projeto para que depois que a universidade for embora, elas deem continuidade, porque senão o projeto vai morrer. E é desperdício de tempo, né? Imagina tantos projetos lindos, maravilhosos que estão sendo construídos pelas universidades, né? E o que acontece quando a universidade vai embora desses projetos, muitas vezes eles acabam, né? Então, a concepção do legado, do propósito, né, dentro dos projetos, é algo que retroalimenta todo o processo, porque o aluno enxergando o sentido, ele vai se envolver, ele vai se engajar de uma maneira diferente, né? E existem tantos contextos, tantas instituições, tantos grupos da sociedade que nós podemos nos envolvermos, né? E deixarmos um impacto positivo. Olha, existe tanta coisa para ser feita na extensão, né? A gente pode fazer tanta coisa, e não é tirar a responsabilidade do Estado, né? Mas é contribuir com o que nós podemos, contribuir da forma como nós podemos e como nós acreditamos, né? Eu falo para os meus alunos, olha, a gente está aqui na sala de aula, no nosso quentinho, né, ou no nosso ar-condicionado, o que adianta, né, nós desenvolvermos aqui uma fórmula maravilhosa, uma reflexão crítica maravilhosa, se quando nós saímos daqui e nós vamos lá no ponto de ônibus pegar o ônibus, nós somos impactados pela segurança pública, pelo transporte público, né? Somos impactados quando nós temos algum problema de saúde, pela saúde pública ou privada, enfim. Então, nós não podemos nos fechar dentro dos nossos cursos, dentro das nossas instituições, sem considerar, né, o que está acontecendo ao nosso redor, sem nos comprometermos, né? Então, estamos, né, num período em que nós estamos construindo
uma extensão, num primeiro momento, a extensão que é possível, vamos melhorando cada vez mais os nossos processos, a partir de um processo de autoavaliação, né, dos cursos, de autoavaliação dos projetos, um processo que o professor se autoavalia, avalia o projeto, da mesma forma o aluno, e também, gente, não esqueçam, neste processo de avaliação e autoavaliação, vocês precisam considerar também como foi a experiência deste projeto para a comunidade que foi atendida, né? Trazer a perspectiva da comunidade que foi atendida. Senão, você simplesmente vai produzir um relatório que vai para uma gaveta, né? Ou vai lá para o avaliador do MEC quando ele vier avaliar o curso, mas essencial que a cada semestre, de quanto em quanto tempo vocês definirem, que seja feita, né, essa autoavaliação para que exista uma evolução da extensão, né? Então, como eu falei, eu fico feliz que hoje nós já estamos tendo estudos avançando, né, nessa perspectiva de avaliação da extensão. Estamos no momento em que nós precisamos fazer para avaliar e melhorar, né? Então, assim como foi uma construção histórica da extensão até a resolução, onde finalmente nós tivemos que delimitar e falar, olha, agora é preciso que a extensão esteja nos currículos, o que está acontecendo, né? Muitas instituições estão fazendo qualquer coisa para colocar ali no currículo do aluno. Outras instituições já estão pensando em projetos estruturados, né, para que o aluno tenha ali uma experiência de fato que vai contribuir para a sua formação cidadã, sua formação crítica, para a excelência do profissional que ele será no mercado, né? Então, estamos nesse momento de construir a extensão que queremos ter, né? Essa é a reflexão que eu deixo aqui para o nosso congresso, né? Um norte em relação às 5 diretrizes, mas, obviamente, temos muito a construir, muito a evoluir, né? Mas ainda temos muitas instituições e muitos profissionais ainda pensando o que é extensão, né? Então, estamos nesse movimento, e eu sempre brinco, quer falar sobre extensão, né? Vamos tomar um café, porque é algo que eu tenho muito prazer em discutir e aprender, né? Bom, espero que vocês vejam aí, participem da programação de todo esse evento, e muito obrigada pela atenção, espero que essa reflexão contribua de alguma forma, ok? Muito obrigada e até breve.